O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar, irmãos e irmãs. Estamos com esta celebração concluindo o ciclo natalino da nossa fé, da nossa religião, nós que somos católicos. E iniciamos ao mesmo tempo o tempo comum, um tempo marcado para crescermos na fé. E é importante que ao celebrarmos o batismo do Senhor Jesus, o batismo de Jesus, é importante porque é impossível caminhar sem saber para onde vamos. É muito difícil, não dá para caminhar sem rumo. Nós não temos motivações para chegarmos a um lugar se ele não existe. Por isso, marca em toda a história de cada irmão, de cada irmã, o batismo. No batismo de cada um de nós se inicia um processo de santificação, onde vamos dia após dia olhando para o nosso objetivo, olhando para o céu, olhando para o lugar onde iremos viver a eternidade adquirida no santo batismo. Amém? Não podemos esquecer disso, porque talvez alguns, ou melhor, muitos dos católicos que foram batizados, mas se esqueceram do objetivo, se esqueceram da meta, se esqueceram do porquê se batizaram, do porquê foram batizados. Eu vou perguntar, mas já sei a resposta, mas eu quero ouvir com bastante força. Quem aqui na igreja já foi batizado, diga eu. Ó, que bonito. Esta assembleia é a assembleia dos batizados, é a assembleia de homens e mulheres marcados com o sinal da fé. O nosso sinal é a cruz de Jesus. Por isso, quando o padre vai batizar as crianças, os catecúmenos, o padre diz: marcamos com o sinal da cruz na sua fronte. Os pais e padrinhos repetem o mesmo sinal, porque de agora em diante o nosso caminho é um caminho que marca o crescimento, marca a nossa santificação diante e na cruz. Nós cristãos não podemos cair na tentação de fugir da cruz. A cruz é o nosso sinal, a cruz é a nossa marca maior. Todo batizado é recebido na comunidade dos católicos com o sinal da cruz. E esta cruz quer significar 6 pontos. Trouxe caderno e caneta? Vamos anotar. Depois você vê na live para pegar, fazer lição de casa. Queridos, é importante, e eu gostaria de fazer isso, aproveitar esta oportunidade de falar de 6 pontos importantes que têm a ver com a nossa identidade católica cristã.
Porque senão o batismo vai ser apenas um ritual sem sentido, um ritual teórico, um ritual vazio. Você que disse que já foi batizado, batizada, primeiro ponto, ao sermos batizados, nós estamos mergulhados no amor de Deus. Ao sermos batizados, ouvimos de Deus aquilo que Ele disse a Jesus: Tu és meu filho, Tu és meu filho amado. Diga comigo: eu sou um filho amado. Quem diz isso a você é Deus nosso Senhor, é Deus que te ama, e no momento do seu batismo você se torna filho de Deus. Você é filho no Filho, você participa da filiação adotiva na encarnação do Verbo, na morte e ressurreição de Jesus. Nós, irmãos, irmãs, nós não somos frequentadores de igreja, nós não somos católicos da boca para fora, nós somos filhos e filhas de Deus. A primeira graça que você recebe no batismo é essa: você faz parte da família de Deus, você faz parte da comunidade dos filhos e filhas de Deus. Quer graça maior do que essa? Quer coisa melhor do que essa, do que você ter Deus como seu Pai? Deus te ama, meu irmão, Deus te ama e te ama muito. Ele coloca em nós todo o seu bem-querer, ou seja, Deus nos ama, nos cerca de carinho e proteção. Deus nos ama hoje, nos amou ontem e nos amará para todo sempre. Deus quer sempre nos dar sinais do seu amor. Sejamos atentos para percebermos o quanto Deus nos ama. Amém? Primeiro ensinamento: Deus nos ama. Deus te ama, meu irmão, Deus te ama, minha irmã. Segundo ensinamento: ao sermos batizados, nós lembramos da nossa natureza. Jesus assumiu a nossa natureza, assumiu toda a nossa natureza, menos uma coisa: o pecado. O pecado é a fragilidade da nossa resposta para com Deus. Se Deus me ama, qual deve ser a minha reação? Amar a Deus. Mas muitas vezes eu e você somos falhos, somos frágeis, somos fracos. Muitas vezes nós não nos empenhamos o suficiente para amar a Deus de todo o coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E aí nós nos deparamos com o pecado. Pelo batismo, todos os pecados são apagados. O batismo nos dá uma vida nova em Cristo Jesus. Mas quando começamos a viver a vida, vamos perdendo força na capacidade de amar, porque vamos nos perdendo com as tentações, com as outras coisas que vão aparecendo na nossa vida, e nós precisamos nos entender sempre como pecadores. Você, meu irmão, minha irmã, não é perfeito. Só olha para o seu irmão, está do seu lado aí, está vendo? Esse irmão que está do seu lado não é perfeito. Este irmão que está do seu lado não é santo. Este irmão que está do seu lado tem defeitos, tem fragilidades, tem dificuldades. Olha para cá também. Está olhando para o padre? Também tem pecado, também tem fragilidade, também tem situações que precisam ser superadas. Entendamos então que o segundo ponto da festa do batismo do Senhor faz-nos lembrar que todos nós somos pecadores, somos frágeis, somos necessitados do amor de Deus. Por isso, quando nós pecamos, é preciso correr à confissão, é preciso correr para se confessar, pois nós não queremos perder aquilo que ganhamos: o amor de Deus, o bem-querer de Deus, toda a graça de Deus. Por isso que nós católicos temos essa graça de quem pecou, ao se arrepender, volta ao estado de graça, volta ao estado mergulhado no amor de Deus. Amém? Terceiro ponto, não vai se esquecer não, vai ter prova no final da missa, hein?
Terceiro ponto, Salvador. Jesus é o meu Salvador. Vamos repetir para gravar? Jesus é. Pelo batismo, meu irmão, minha irmã, você é salvo pelo Senhor Jesus. A salvação se dá quando então, ao passarmos pelas águas e ressurgirmos com Cristo Jesus, nós participamos dessa grande graça. Aqui na nossa igreja temos uma grande pia, é uma pia grande, não é? Nós falamos com o Padre Osman, por que não fez uma piazinha pequenininha ali no cantinho, né? E aí tem a explicação, né? O arquiteto que fez essa pia, o Padre Elcio, ele quis deixar muito claro que a pia não é só uma pia, é uma fonte da vida, é uma fonte onde todos os cristãos católicos da paróquia Nossa Senhora das Dores vão surgir. Eles vão morrer sepultados nas águas e vão ressurgir com Cristo Jesus. Por isso que aqui está o Círio Pascal, sinal, símbolo da ressurreição. Todos aqueles que passarem por esta fonte vão morrer, mas vão ser ressurgidos, ressuscitados, serão salvos por Cristo Jesus. Amém? Você que foi batizado fez a mesma coisa, foi morto pelas águas e ressurgido pela graça da ressurreição. Por isso, Jesus é o teu Salvador, Jesus é aquele que te deu a salvação, te garantiu a eternidade. O padre, quando vai batizar as crianças, pergunta aos pais o que querem da igreja, e eles respondem: o batismo, a salvação, a vida eterna. Aqui fica um grande ensinamento. A vida eterna, meu irmão, minha irmã, se dá neste momento, onde nós participamos da morte e ressurreição de Jesus, mas é preciso aceitar esta salvação, é preciso abraçar essa salvação, é preciso reconhecer que eu e você somos homens e mulheres salvos. A salvação é a grande graça do nosso batismo. Por isso que as crianças, ao nascerem, hoje nós fizemos 3 batizados na missa das 10 horas. Uma das crianças tinha 12 dias, desse tamaninho, Gabriel. E ali ficou claro para o meu exemplo que eu dei de manhã e dou agora também. Os pais entendem que o quanto antes seu filho que nasceu, deve também ele participar da salvação, porque a fé se dá por transmissão. Por isso então, o Gabriel de 12 dias recebeu a salvação. Ele foi salvo, ele participou da morte e da ressurreição, porque a sua família, o seu pai e sua mãe, salvos pelo batismo, também quiseram trazer o seu filho o quanto antes para participar da salvação. É por isso que nós batizamos as crianças, não é por superstição, porque a criança vai ficar mais calma, porque o bucho vai virar, não sei o que, não é? Tem gente que vem atrás do padre correndo para batizar, que é uma beleza. A salvação é a maior e a principal meta do batismo, para que todos possam participar da grande alegria da salvação. Por isso que as crianças não precisam estar grandes para batizar, porque você que é pai, que é mãe, sabe o que é melhor para o seu filho, sim ou não? Então, se você vive a fé, você pai, você mãe, vive a sua fé, você obviamente vai querer que seu filho, sua filha também participe da salvação. Não precisa esperar que ela cresça para ela escolher. Será que a sua filha, seu filho não vai querer escolher a salvação, escolher Jesus como seu Salvador? Por isso então aqui participa todos aqueles que viveram a experiência da fé. Quarto ponto: ao assumir Jesus como seu Salvador, é preciso então viver uma graça, a graça da fé. O que você faz quando sai da pia batismal? Começa a viver a sua fé, a fé católica. É preciso aprender, é preciso crescer, é preciso ser instruído, é preciso passar por um período de catequese, é preciso crescer na fé. A fé nasce no batismo, mas ela precisa ser desenvolvida, ela precisa crescer na nossa vida. Tem muito católico cristão que foi batizado e ainda é uma criança na fé. Tem muito católico que não passou do estágio infantil da fé. Só reza o Pai Nosso, Ave Maria, vem na missa uma vez por ano e olhe lá. Há muito tempo não se confessa, não busca os sacramentos,
Não vê a importância de estar sempre em dia com a fé, com a oração. Porque, meu irmão, minha irmã, a fé vai te exigir uma coisa. Você é um homem, uma mulher de fé, sim ou não? Se você é um homem, uma mulher de fé, saiba que a sua fé vai te exigir conversão. E aqui fica claro, não sou eu que exijo da fé que ela se converta aos meus costumes, às minhas ideias, o meu modo de pensar, o meu modo de se comportar. Sou eu, católico cristão, que me converto ao Evangelho, que me converto a Jesus, o meu Salvador. Se eu entendo que Ele é meu Salvador, eu quero crescer na fé, quero ser seu discípulo, seu missionário, quero então viver uma vida dia a dia de conversão. A conversão, meu irmão, minha irmã, é para todos, para todo dia, até o fim da vida. Todos nós, todos os dias, precisamos crescer na fé e nos converter. Amém? Quinto ponto, daqui a pouco eu passo tudo de uma vez para você não esquecer, hein? Quinto ponto da nossa festa do batismo hoje. Por que nós nos batizamos? Qual é o sentido de nos batizar? Já falei que muitos vêm atrás de cada ideia, é para ser salvo. Mas quando nós então adquirimos a salvação, é para viver isolado na nossa casa? É para vivermos lá escondido? Não. Você que está aqui, é batizado, sim ou não? Olha para o seu irmão, ele é batizado, ela é batizada. Você está aqui na comunidade, porque a razão do batismo é a vivência da comunidade. O sacramento do batismo é a iniciação da vida da comunidade. Ninguém pode receber a comunhão, ninguém pode ser crismado, ninguém pode ser padre, ninguém pode se casar, ninguém pode se confessar sem antes ser batizado. A razão do batismo de Jesus hoje, ao celebrarmos, também faz com que a gente entenda que sim, o lugar dos batizados é na igreja, é na comunidade, é juntos, formando comunidade. Ninguém deve se batizar por capricho, por pura vaidade. O batismo é a porta que você entra para viver a comunidade, para crescer na comunidade. E é na comunidade que você vai ser santo, que você vai se santificar. Porque, claro, ficar dentro do quarto fechado vai ficar muito mais fácil você ser santo. Mas você não vai alcançar a santidade desse jeito. A santidade se dá na vivência da comunidade, no embate com as pessoas, não é? Na troca de experiência, no crescer um com o outro, no acolher um ao outro, no participar um dos outros. A maior dor, claro, muitas das dores, das mortes que tivemos com o Covid-19, hoje de manhã, ontem e hoje, perdemos 2 irmãs para o Covid na nossa cidade. Mas o que mais doeu no coração do padre, que é o pai da comunidade, foi a ausência de vocês. Foi por meses rezar com os bancos. A igreja grande, bonita, mas se vocês não estão aqui, não tem alegria, não tem sentido ser católico, não tem sentido ser igreja. Vocês é que são a igreja, vocês é que dão vida a esta igreja. Por isso, lembre-se, você é batizado, batizada, você está e precisa viver na sua comunidade, pois sozinho você é alvo fácil, é presa fácil para o inimigo te pegar. 6º ponto, e aqui eu termino. Lá no batismo de Jesus, no evangelho de hoje, diz que quando Jesus saiu do Rio Jordão, daí saiu das águas, abriu o céu. Se nós pararmos para fazer uma pequena junção, quando o povo estava preso no Egito, o que abriu lá? Abriu o mar, para que o povo fosse salvo. Agora, não é mais o rio que se abre, é o céu que se abre, pois de lá vem a nossa salvação. O Espírito desce como pomba
Assim como a pomba que foi enviada por Noé no final do dilúvio, essa pomba agora vem e pousa sobre Jesus, a nossa salvação. Ele é o ungido, Ele é o Messias, é Ele o caminho, a verdade e a vida. Por isso que o sexto ponto da nossa reflexão é esse: o Espírito Santo, que nos congrega, que nos santifica, que nos ajuda, que nos forma, que nos dá força. No batismo recebemos o munus do cristão, sacerdote, profeta e rei. O sacerdote é ungido, o profeta é ungido, o rei é ungido. Somos um povo sacerdotal, somos um povo régio, um povo santo, um povo que governa com o auxílio do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, seja você um cristão autêntico, comprometido, porque você não é simplesmente um católico, você é filho e filha de Deus. Você deve se comportar como tal, você deve dar testemunho de ser filho e filha de Deus. O mundo precisa do testemunho dos católicos. O que mais me entristece, como padre, se posso fazer este desabafo, é como vem gente despreparada para pedir o batismo, e nós damos aquilo que é mais importante da nossa fé para essas pessoas que não estão dispostas a viver o amor de Deus, a se reconhecer no pecado, a ter Jesus como Salvador, a assumir uma fé e conversão, viver na comunidade e seguir e ser iluminado pelo Espírito Santo. Tudo isso que eu falei se chama querigma, anúncio, razão de ser católico, razão de ser cristão. Você, meu irmão, minha irmã, que está aqui hoje e é batizado, você é chamado a viver esses 6 passos do querigma. Se você se interessou por isso, procure lá na internet, coloca lá querigma e lê, aprofunda, porque você vai ser um católico muito mais consciente na sua vida e na sua fé. Amém? Que Deus te abençoe. Parabéns por você ser católico, parabéns por você ser cristão. Lembre-se, um cristão sempre leva a fé a outros que precisam conhecer Jesus Cristo. A nossa fé, sabemos que pelo batismo somos missionários, somos chamados à santidade. Por isso então, a missão que você recebeu no seu batismo, ela está ainda como sua missão na sua vida, até o último dia de sua vida. Seja um missionário do Cristo Jesus, seja um missionário da salvação. Amém? Nós vamos agora receber uma vela, porque hoje nós vamos fazer a renovação das promessas batismais e as renúncias, não é? Fazemos aquilo que um dia fizeram por nós, lá no dia do nosso batismo. Você sabe o dia do seu batismo? Quem sabe? Cleusa, qual é o dia do seu batismo? 11 de fevereiro. Deixa pra lá o ano, né? 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes. Que bonito. Quem mais sabe dia do seu batizado? Só a Cleusa? Não acredito. Você também, Marisa, que dia? Dia 8 de agosto de 1980. 8 de agosto, Deus abençoe. O padre foi batizado no dia 2 de fevereiro de 92. Temos que saber o dia do nosso batismo. Por quê? Porque o batismo marca para nós aquilo que aprendemos na missa de hoje. O nosso nascimento se deu e se dá sempre pela graça do batismo. Nós morremos no dia do batismo para este mundo e ressurgimos para a vida eterna. Então, chegando em casa hoje, vai lá nos guardados, procura lá a data do seu batismo, celebre o dia do seu batismo, vem rezar uma missa, peça para o padre: olha, hoje é aniversário do meu batismo, quero rezar uma missa. Você, pai, você, mãe, recebeu aquela vela do seu filho? É dia do batismo, é dia de acender aquela vela de novo, rezar com sua família. Nós cristãos católicos não podemos dar um testemunho feio de vida, de fé, vida cristã. Somos um povo amado. A nossa igreja não tem placa, a nossa igreja tem cruz, e essa cruz é que está no meu e no seu coração, pois eu sou a igreja, você é a igreja. Somos a igreja de Jesus, chamada a evangelizar todos os povos.